Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o problema do café, tá? Os Estados Unidos zerou tarifa para café, cacau e especiarias, mas apenas para parceiros alinhados. O Brasil, por enquanto, está de fora. E vai continuar de fora, porque o governo Lula já falou que não vai negociar com os Estados Unidos, que não aceita negociar com os Estados Unidos, que não tem o que negociar com os Estados Unidos. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas a tendência é realmente o pessoal que planta café aqui no Brasil se dar mal, né? A gente está vendo aqui a exportação de café do Brasil despencou em agosto e os Estados Unidos perderam a liderança. Não são mais os Estados Unidos que compram o café do Brasil, o maior comprador é a Alemanha, mas a Alemanha é muito menor que os Estados Unidos, né? Então não vai ter muito mercado por lá. E lembra, ainda tem o risco que eu falei para vocês de virem sanções europeias ao Brasil também, tá? O pessoal que está achando que está livre, não, que é só os Estados Unidos. Olha, toma cuidado, né? Vamos entender então o que é essas tarifas zeradas do café e coisa e tal, e por que isso prejudica o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Quero Ouvir Soberania, Soberania, Moqueca é Capixaba, o resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Estados Unidos zeram tarifa para café, cacau e especiarias em acordos com parceiros alinhados. E deixa o Brasil apreensivo, já que o status ainda precisa ser negociado, né? Então o que são os parceiros alinhados? Os Estados Unidos já está fazendo negociação com um monte de gente. Já fechou negociação com a Inglaterra, já fechou negociação com a Europa, já fechou negociação com a Argentina, com o Japão, com um monte de gente eles já fecharam negociação. Isso são os parceiros alinhados. E aí, para esses países, os Estados Unidos zerou a tarifa de café, cacau e frutas tropicais. O Brasil continua com tarifa de 50%, o que significa que agora ficou ainda mais difícil vender café para os Estados Unidos. Por quê? Porque o comprador lá nos Estados Unidos agora, ele tem a escolha entre comprar café com 0% de imposto agora do México, por exemplo, e comprar café com 50% de imposto aqui do Brasil. Entendeu o problema? Ficou muito pior ainda a situação para o Brasil. A chance de conseguir vender café é muito menor agora, né? Então aqui, os Estados Unidos publicaram no dia 5 de setembro uma ordem executiva, ou seja, é uma ordem nova, tá? 5 de setembro, agora, aconteceu isso agora, que que altera o regime de tarifas recíprocas e abre isenção tarifa zero para uma série de produtos quando houver acordo com parceiros alinhados dos Estados Unidos. A medida entrou em vigor no dia 8 de setembro, ou seja, entrou em vigor aí ao longo dessa semana que estava tendo o julgamento do Bolsonaro. E aqui, ó, segundo a Casa Branca e a agência Reuters, o pacote também cria um anexo específico de ajustes potenciais para parceiros alinhados, para bens sem oferta doméstica suficiente. Então, por exemplo, café, cacau, frutas tropicais, banana, manga e coisa e tal, elas podem ter tarifa zero nos Estados Unidos, mas só se for um parceiro alinhado. E aí qual que é o problema? É que o Brasil não vai ser esse parceiro alinhado. E aí piora a situação para o Brasil, porque a chance do Brasil vender para lá é menor ainda. Né? Os países que fecharam acordo com os Estados Unidos vão ter preferência, tem tarifa zero. Né? É o que eu falei para vocês, essa briga que o Trump colocou, eu acho ruim, sempre falei isso, acho tarifa uma coisa ruim, mas a verdade é a seguinte, no momento que o Trump fez isso, ele criou uma corrida. Quem acerta, quem fecha acordo com os Estados Unidos primeiro, acaba beneficiado. Isso que vão ficando por último, vão se ferrando completamente. E o Brasil ainda não começou a negociar com os Estados Unidos, não começou a negociar ainda. Por quê? Porque não cumpriu a tarefa zero, que é acabar com essa palhaçada desse processo contra o Bolsonaro, que todo mundo sabe que é inválido, que é uma lambança completa do STF, mas aparentemente o pessoal não está tão preocupado com isso assim, então vamos ficar excluído dessa tarifa lá, vamos continuar pagando tarifas caras para os Estados Unidos, né? E aqui, ó, a intenção declarada do governo é aliviar o custo de insumos que os Estados Unidos não produzem, né? Então, o Paulo Teixeira, lá aqui do Brasil, estava falando outro dia que não, que é uma pena porque os Estados Unidos vai pagar mais caro, os americanos vão pagar mais caro na carne, não sei o que lá, e não sei o que lá. O Paulo Teixeira não está percebendo que a Argentina já tem acordo com os Estados Unidos. Então o que vai acontecer, na verdade, é um estímulo enorme para os argentinos venderem carne para os Estados Unidos e o Brasil ficar para trás. O que vai acontecer é isso, né? No primeiro momento, vai haver aumento do preço dos alimentos lá nos Estados Unidos? Vai haver. O próprio pessoal está falando aqui, ó. A Casa Branca afirma que os itens contemplados são, em geral, aqueles que não podem ser cultivados, minerados ou produzidos nos Estados Unidos, ou cuja oferta doméstica é insuficiente. O caso de café, cacau e especiarias, né? Mas aí que tá, ele só zera
alíquota para países alinhados, para países que negociaram com os Estados Unidos. E o Brasil vai ficando para trás nessa história. E aí o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco os Estados Unidos já fechou contrato com um monte de gente no México, na Argentina, na Indonésia, porque também a Indonésia também já fechou com os Estados Unidos, os países lá do Sudeste Asiático fecharam com os Estados Unidos já acordo. E aí, qual vai ser o incentivo para fechar acordo com o Brasil? Nenhum. O mercado americano já vai estar atendido por esses outros países, né, com tarifa zero, mesmo que a qualidade dos produtos não seja tão boa quanto a brasileira, mesmo que eles não tenham a mesma quantidade de produtos que o Brasil, no final das contas a tarifa zero é uma vantagem enorme, né? E nós continuamos aqui comendo mosca, né? E o pior é isso, né? Porque depois que você perde o mercado, para você conquistar de novo esse mercado, achar comprador de novo, é demorado, cara. Toda relação de venda é uma relação pessoal também. Você conhece o cara lá, você vende o seu café para o cara, você tem uma relação de confiança, o cara gosta do seu produto, você recebe dele direitinho, né? Isso tudo são coisas que se formam com o tempo, né? Agora que o comprador lá nos Estados Unidos se acostumou a comprar, sei lá, do Vietnã, do México, sei lá de onde que eles estão comprando, para o Brasil reconquistar esse espaço lá nos Estados Unidos vai levar muito tempo, mesmo depois que conseguirem resolver todos esses problemas. E pior, o pessoal não está lembrando do fator Europa, né? A Europa tem pedido muito ajuda dos Estados Unidos para combater a Rússia. E os Estados Unidos falou que ajuda, mas está exigindo contrapartidas da Europa também. Adivinha que contrapartida que está sendo negociada nesse exato momento em termos de sanção para a Rússia? Exatamente, sanção aos países que compram energia da Rússia, Índia, China e Brasil. Então existe a possibilidade, isso não está fechado ainda, mas existe a possibilidade de muito em breve sair um pacote conjunto dos Estados Unidos e da Europa, botando tarifas no Brasil, na Índia e na China, né? Eu não preciso dizer para vocês que isso para o Brasil seria mais traumático ainda. O pessoal está dizendo aqui, ó, que a exportação de café do Brasil despencou em agosto, mais de quase 20%, e que agora o maior importador é a Alemanha. A Alemanha ainda compra café do Brasil, só que, pois é, se a Alemanha está na Europa, a Alemanha pode ter que aplicar tarifa também contra o Brasil muito em breve. A situação está ruim e tende a piorar. E quanto mais tempo o governo levar para rever, para reconhecer que esse processo contra o Bolsonaro é um absurdo, que não tem lógica nenhuma, quanto mais tempo levar para isso, pior vai ficar a situação. E isso que eu falo para vocês que é um grande problema dessa história, né? Claramente o governo está querendo se preservar, né? Ou seja, o que aconteceu? Por que teve essa revolta enorme contra o Bolsonaro entre o Estado brasileiro? Porque o Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado brasileiro. Ele queria um Estado menor, né? E é lógico que o Estado não gosta disso, o Estado quer um Estado maior. O Estado é essencialmente socialista, ele quer crescer, ele não quer diminuir de tamanho, né? Então, fizeram essa campanha toda contra o Bolsonaro por conta disso, porque o Estado se viu atacado. Não pode diminuir o Estado, tem que aumentar o Estado. E o que acontece nesse caso? Aparentemente, o que a gente está vendo é que esse Estado vai jogar o Brasil no lixo, na Venezuela, no mecanismo de Venezuela, porque não quer se reduzir de forma nenhuma, não quer aceitar dissenso de forma nenhuma, né? Vamos ficar do lado do Lula, e esse é o problema. Por quê? Porque esse tipo de estrutura é uma estrutura rígida. Eles conseguem manter o povo controlado aqui no Brasil, como estão fazendo, inclusive. O problema disso é justamente a ruína econômica. Você consegue ter países, já houve vários casos na história, o Stalin, né, a União Soviética do Stalin, a China de Mao Zedong e vários outros países que caminham rapidamente para a ruína econômica completa, mas o Estado se mantém forte e não cai de jeito nenhum, né? Eu tinha expectativa de que essa elite aristocrática socialista de Brasília conseguiria ser movida por essa pressão americana em termos de valor, né? De dizer, olha, ninguém quer ir para a merreca, ninguém quer virar uma Venezuela, né? Mas aparentemente eu estava errado. Então, ou seja, a elite aristocrática socialista do Brasil não se importa de mandar o Brasil para uma Venezuela desde que eles continuem mandando no Brasil. O que não deixa de ser uma coisa meio lógica, porque no final das contas eles não vão ser tão prejudicados, né? Lembra? A família do Maduro tá todo mundo rico, todo mundo bem de vida. Né? A família dos Castro lá em Cuba, todo mundo rico. Cuba é uma miséria completa, pessoas passando fome, uma tragédia completa em Cuba, mas a família dos Castro, todo mundo rico, meu amigo. Então esse pessoal parece que com essa mesma ideia aqui no Brasil, e é esse o caminho que nós vamos. Pelo visto, já vão culpar os Estados Unidos, já entramos no mesmo roteiro de Cuba, de Venezuela, de culpar os Estados Unidos pela ruína. Ah, mas os Estados Unidos fez bloqueio com o Brasil e não sei o que lá. As oportunidades estavam todas aqui. Era só um pequeno movimento
do Estado brasileiro e pronto, a coisa se resolvia. Mas aparentemente não é esse o caminho que nós estamos seguindo, estamos indo para a Venezuela direto, né? Então é isso daí, engordem seus cachorros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.